Fiz direto, hein? Olá! Na Argentina, criamos o Mate Sessions, um círculo de ideias que tem um fluxo junto com o compartilhamento do mate, um símbolo da Argentina para conectar pessoas, ideias e cultura. No Brasil, tentando trazer esse mesmo conceito de fluxo de ideias e de conexão, mas com uma pitada de brasilidade, a gente criou o Roda de Café. Porque sempre quando tem um cafezinho e a gente recebe alguém dentro da nossa casa, já é um ótimo momento para compartilhar ideias, trazer contato com outras pessoas e trazer coisas diferentes dentro da mesa. Hoje a gente inicia o nosso primeiro episódio do Roda de Café. E é com muito prazer que eu trago Rubensson Chaves, especialista em Amazônia, especialista em transição energética, CEO do Inspire Amazônia, e Marília Garcês, outra expert em transição energética e economia circular. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como a transição energética acontece no Brasil, como ela se conecta com o ecossistema da Amazônia, São Paulo também, e como tudo isso se relaciona com a COP30, que vai acontecer esse ano, em novembro, aqui também no Brasil, em Belém do Pará. Essa sessão ela vai ser dividida em 6 tópicos. São tópicos rápidos, de 5 minutos, de modo que a gente consiga manter a dinâmica e as ideias fluindo de uma maneira bem interessante. Começando pela primeira questão, eu queria muito saber, Marília, quando que a questão da transição energética e de sustentabilidade começou a tocar a sua vida? Eu sei que é um tópico que às vezes pode parecer difícil de explicar em curtas palavras, mas se você puder compartilhar com a gente como que isso surgiu na sua vida, seria bastante legal. Brinquei com você que isso seria um desafio, né? Dá pra com gente certeza. falar sobre horas como é que a transição energética entra e se torna de fato uma realidade dentro da vida de cada um que tem minimamente uma consciência do momento em que vivemos e do planeta onde estamos. Mas de forma bastante objetiva e prática, a transição energética ela passou a ser um tema prioritário na minha jornada de trabalho, no meu dia a dia, quando eu me juntei ao governo do estado de São Paulo em 2023 e assumi uma diretoria dentro da Invest São Paulo, que é uma agência de promoção do estado de São Paulo, com a incumbência de construir o mapeamento e sugerir as políticas públicas e as melhores ações para que a gente tivesse um andar mais avançado de implementação dessa transição energética dentro do nosso estado, levando em consideração quais são as nossas vocações. Então, a partir dali, eu passei a fazer um estudo daquilo que era a realidade do Estado e o que havia já de tecnologia disponível para a gente promover a substituição, ajustar as políticas públicas e cumprir o nosso compromisso de transformar num Estado net zero em 2030. É interessante porque o seu background é economia, né? E que muitas vezes as pessoas não acham que isso está relacionado com a questão de transição energética, de sustentabilidade. Então, realmente, quando você começa a pensar nisso como uma política pública mesmo, do ponto de vista econômico, faz muito sentido. E eu acho muito legal também perguntar para o Rubensson, que eu acho que eu já até meio que sei a resposta, porque ele nasceu dentro de um estado que tem tudo a ver com sustentabilidade, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história, Rubensson, com a gente. Obrigado aí pelo convite, Marília, também, estar aqui com você, ouvir tua história. Eu quando saí da Amazônia, eu acho que é diferente de uma pessoa que sai de São Paulo, sai de uma grande metrópole. Sair da Amazônia cria um gap. E ao sair eu via esse gap. Eu não entendia por que era tão longe as pessoas entenderem o que era a Amazônia, como levar prosperidade para lá, como preservar a floresta, mas ao mesmo tempo deixar aquela população ter acesso às mesmas coisas que existem pelo mundo. Então isso foi me motivando a essa inquietação. E aí a vida me levou a voltar. E ao voltar eu disse, bom, já que eu estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E eu pensei em criar um ecossistema que pudesse dar essa visibilidade para quem quisesse investir na Amazônia, quem eram as pessoas que estavam apoiando e investindo na Amazônia, que projetos existiam na Amazônia. E o tema da sustentabilidade, ele é um fato de que
é uma visão que eu tenho, e eu acho que muita gente, que a Amazônia ela faz parte da solução dos problemas que o mundo tem hoje, que vão de alimentos, a energia, a medicamentos, etc. E a transição energética está em todos os segmentos. Então, escolher esse tema é extremamente estratégico para todas as empresas, para todos nós, e para mim como propósito de vida. Muito interessante. Então, você acha, dentro desse olhar, que a Amazônia ela tem tudo para ser, de fato, protagonista dentro dessa pauta? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que parar de olhar a Amazônia pelo Google, né? Parar de olhar a Amazônia por cima. A Amazônia ela tem brasileiros, a Amazônia ela tem economia, a Amazônia ela tem hoje o pior PIB do Brasil, mas é uma região que contrasta com a riqueza que existe dentro dela. Então, ela tem o seu protagonismo porque soluções para alimentos, né? Você tem um fertilizante, por exemplo. No Amazonas, você tem uma empresa como a Potássio do Brasil, e o Brasil, a partir do momento que ele começa a produzir esse fertilizante, ele se torna soberano. Ele depende menos de países que, por exemplo, estão em guerra. Rússia, Israel, etc. Então, ou seja, é extremamente estratégico, a questão de soberania nacional. Então, quando a gente olha o tema de fertilizante, impacta a toda a produção alimentar no mundo. No campo de energia, né, você tem hoje, desde o petróleo, a descoberta ali no Amapá, né, descoberta ali na costa brasileira, que é um grande viés de transformação para a região. Você tem aí a energia solar, né, o Pará, por exemplo, se destacando como o estado que está liderando a energia solar. Então, assim, você tem ali as fontes, as fozes dos rios, que também são fontes de energia. Você tem a combinação de energia limpa para poder chegar numa energia mais limpa, como, por exemplo, o hidrogênio verde. Então, você tem mão de obra extremamente qualificada. Então, assim, a Amazônia, ela é um oceano azul de oportunidades. E isso tem a ver com a minha missão, de tentar, né, com a minha visão de ter saído, de ter trabalhado fora, de ter trabalhado em multinacionais, de ter trabalhado em inovação, de poder conectar isso. É um trabalho árduo, mas tem muitos protagonistas, muitas pessoas na Amazônia também fazendo isso e se conectando para realmente colocar a Amazônia como um oceano azul de oportunidades para investidores. Muito legal. E como você faz parte, o Instituto Inspire Amazônia faz parte do nosso programa Inspire Amazônia Connections for the Future, eu queria muito saber como que esse programa, como é que você entende como esse programa ele pode realmente jogar mais luz ou acelerar esse processo justamente de protagonização da Amazônia dentro dessa pauta? Eu acho que assim, o programa Investe Amazônia Connections for the Future, ele é um subir a barra. Eu acho que quando a gente sobe a barra e coloca o ecossistema local, que hoje procura desenvolver a matriz econômica da bioeconomia, por exemplo, você cria um choque de conexões globais. Hoje, ao desenvolver uma startup, o pensamento já tem que ser de plataforma, né? Já tem que ser global. E quando você conecta dentro desse programa startups da Amazônia com o mercado internacional e o mercado internacional com a Amazônia, você cria uma onda ali, você cria um choque que eleva, né, o conhecimento do empreendedor, eleva o conhecimento dos atores desse ecossistema e faz com que outros investidores cheguem e efetivamente abram um CNPJ na Amazônia. Efetivamente, eles contratem pessoas, desenvolvam software, hardware, contratem terceiros, etc. E eu vejo que o Invest Amazônia Connection for the Future é isso. Ele conecta, ele já abre as portas para um mercado global. Então, a barra sobe. Então, se a barra sobe, todo mundo tem que se esforçar um pouco mais, mas consegue ter um resultado melhor, sem dúvida, no futuro. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes você tem soluções que estão resolvendo problemas similares fora da Amazônia e que você, com um programa que nem o Invest Amazônia Connections for the Future, você consegue efetivamente trazer essa inovação. E a gente está falando não só de emprego, né, Rubens, mas também de propriedade intelectual e também o movimento contrário, né? Porque você pode ter os empreendedores da Amazônia se conectando e tendo oportunidades, né, de negócios fora, né, do Brasil e da região amazônica. Então, eu acho que isso também é muito interessante. A gente sempre fala, né, chegou a hora do Brasil mostrar a sua cara, né? Então, eu acho que esse programa, ele também traz esse impulso, né, para essa visibilidade também do empreendedor local, que tem muita coisa bacana acontecendo lá. Mas, Marília, você como realmente uma vivência muito grande dentro do governo de São Paulo, como é que você entende, né? Porque São Paulo é, de fato, a cidade mais importante, não só do Brasil, mas da América Latina.
né? Assim, ela tem referência não só da questão de investimento, inovação, de liderança realmente em determinadas políticas. Como é que você enxerga, né, na verdade, tudo que está acontecendo aqui em São Paulo em termos de políticas públicas envolvendo sustentabilidade, transição energética, economia circular? Você enxerga que isso, de alguma forma, ela pode se conectar com o que está acontecendo na Amazônia, ou você ainda acha que isso, de alguma forma, é totalmente apartado, que a gente, de fato, a gente tem diferentes Brasis ainda acontecendo no Brasil e essa conexão, ela ainda não é uma realidade para a gente? Olha, Cris, na verdade não é uma resposta única. Eu acho que é um mix de frentes de atuação, né? Existe um dado muito interessante que bem ao encontro do que o Rubinson falou, que são os saberes ancestrais. Você recuperar o conhecimento local de cada região. Como um exemplo disso, uma curiosidade de São Paulo, e na década de 50, se não me engano, na década de 50, na cidade de São Paulo, a gente já usava o tratamento da água para a produção de fertilizantes verdes. E isso era distribuído na cidade. E isso deixou de existir, foi totalmente perdido, abafado, e a gente evoluiu nesse sentido. E agora a gente tenta recuperar esses mecanismos, ou seja, essas tecnologias que já são consolidadas, já são conhecidas, que a gente só basta olhar de uma maneira diferente e implementar. Mas querendo dizer o quê? Que a Amazônia, ela é o foco do mundo. É onde o mundo se volta para falar, precisa de preservação, ali é o grande desafio. Como é que a gente promove a sustentabilidade, entrando também nessa questão de ser economista e trabalhar com sustentabilidade? Sustentabilidade não existe sem o pilar da economia, sem o pilar do financeiro existindo. Então, se não tem viabilidade econômica, não é sustentável. Então, a sustentabilidade, ela é a ação conjunta daquilo que há já de conhecimento, há já de tecnologia, precisa ser direcionado como prioridade e precisa trazer a sustentabilidade. E eu acho que essa composição de saberes do conhecimento dos povos locais com o conhecimento, né, do mercado financeiro, da academia, não só da academia amazonense, a academia paulista, a academia do país como um todo, ela é fundamental, que é a tríplice hélice que a gente fala. Existe muitos movimentos bastante interessantes no globo, e o Brasil ainda patina um pouco, mas acho que já ascendeu para considerar este caminho como um caminho viável. Mas pensando em Amazônia, muito pouco se fala de Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado do planeta. E existem movimentos e um programa específico na região da Mata Atlântica, aqui no Sudeste, que é o SOS Mata Atlântica, que tem um compromisso extremamente propositivo e que já demonstra frutos de como promover a preservação da floresta ao mesmo tempo em que eu trago desenvolvimento para a população. Eu não posso apenas preservar, eu preciso preservar e considerar aqueles povos que ali vivem, em como incluí-los dentro do processo de preservação e de exploração adequada da floresta. Como conviver com o meio ambiente, promovendo o desenvolvimento. Acho que essa é a grande pergunta que fica. Essa é a grande pergunta que fica mesmo, né? A promoção do desenvolvimento sustentável. E, Rubinson, esse ponto que a Marília tocou é bastante interessante e importante, né? Porque quando você fala justamente da inclusão dos povos originários dentro dessa pauta, né? Porque muito se fala, você pode discutir isso numa pauta, né, de governo municipal, estadual, federal, né? Você tem a população que vive nos grandes centros, mas quando a gente fala justamente dos povos originários, né, dessa cultura que ela é perdida, e aí a gente fala muito disso de Amazônia, né? Como você inclui, na verdade, eu queria entender um pouco mais, né, o que está sendo feito dentro da região para justamente incluir essa população, esses povos originários que têm tanta sabedoria e que, ao mesmo tempo, por muitas vezes, são os mais vulneráveis, né, dentro dessa questão toda de transição energética.
Como é que você enxerga o que está sendo feito hoje com relação a isso? Claro que a gente sabe que existem iniciativas pontuais, até de empresas privadas, né? Por exemplo, a Natura, né? Que ela sempre faz questão de trazer, né, essa questão da inclusão dentro desse ecossistema, desse fluxo todo, né? Os povos, né, originários, mas como que você enxerga isso sendo um especialista na região? Eu vou começar com um dado da ONU que diz assim que até 2050 ou 2070, 70 ou 90%, agora eu não lembro exatamente o número, mas é um número alto, migrará do interior das cidades, dos estados, das regiões para as grandes capitais. E por que esse povo migra? Porque ele está buscando oportunidades. Isso é um dado concreto, acho que é 2070 ou 2050. Então, esse povo originário de saber ancestral, essas comunidades, que muitas isoladas, primeiro, a gente precisa dar serviço para essas comunidades. Então, conectividade, energia, por incrível que pareça, ainda tem milhares de pessoas que estão sem energia, sem a internet que hoje aqui a gente tem disponível, né? Não tem. Então, sem internet, sem energia, você subsiste, você não consegue produzir em escala. Um outro detalhe interessante, visão empresarial. Como que eu transformo a realidade econômica daquela comunidade se eu vou, por exemplo, explorar castanha? Se eu vou explorar castanha, eu posso ter, por exemplo, sócios locais. Qual o empresário hoje que quer desenvolver uma venda de castanha ou desenvolver um leite de castanha que tem como sócio uma pessoa de uma comunidade, que conhece a mata, que entra na mata, que sabe onde tem a produção selvagem e que está amparado aí pelas pesquisas. Um outro detalhe também que é interessante, Cris, que eu acho que é ler a literatura que está disponível, as pesquisas, né, Embrapa, INPA, dentre outros, né, que tem na nossa região, ter acesso. Por quê? Porque os empreendedores de fora têm acesso a essas mesmas pesquisas e quando eles vêm para o Brasil, já vêm não só com esse estudo lido, como vêm com o mercado, com os clientes que querem comprar isso. Então, é uma forma também de dar parte da receita, né, parte do bolo, ficar nessa comunidade, desenvolver, sem que essas pessoas tenham que migrar no futuro para as cidades. Então, tem que ter escola, tem que ter segurança, né? Nós temos hoje projetos lá que a gente está já desenhados, por exemplo, com famílias. E essas famílias, elas, quando você rastreia a produção dessas famílias, você, por exemplo, pode fazer conexões de vendas globais. Tem uma startup na Amazônia que, se você comprar uma BMW, você rastreia a venda dessa BMW com uma árvore que foi plantada ou uma produção de um bionegócio. Então, ou seja, tem iniciativas. Isso é uma forma de retribuir do dinheiro, de ver onde é que está ficando essa renda, esse dinheiro, e principalmente de fazer com que ele tenha um desenvolvimento lá na comunidade, lá com os saberes ancestrais, lá com os povos originários. Eu penso muito por esse lado de que treinar, por exemplo, a gente tem que levar conhecimento para os indígenas, a gente tem que levar água tratada para essas pessoas, isso envolve saúde. Então, para quem falar de povos originários é profundo. Eu poderia aqui trazer milhões de exemplos, mas é profundo o tema. Eu acho que o primeiro passo para entender bem esse tema de Amazônia é ir à Amazônia. Com certeza. E eu acho que é muito também isso, um dos objetivos da COP30, né? Botar essa discussão realmente no centro, né, de onde realmente acontece todos esses pequenos detalhes, né? Você tem a transição energética, você tem a floresta em pé, você tem os povos, como você conecta a política pública junto com as iniciativas privadas, né? Então, eu acho que o grande objetivo da COP30, né, a escolha da cidade. Mas falando um pouco mais de COP30, né, Marília? Do ponto de vista de protagonismo do Brasil, de receber isso, né, esse evento tão importante, né? Claro, a gente pode explorar aqui um pouquinho, que eu queria que você falasse dos desafios que a gente está enfrentando, né? Como que você vê isso tudo, mas também quais são os frutos que o Brasil pode colher, né, recebendo um evento tão importante como a COP30 em Belém do Pará. O Rubinson falou, né, dessa questão da falta de acesso à energia. E isso é verdade. Quando a gente fala de transição energética, a gente não pode esquecer de uma palavrinha fundamental dentro desse termo, que é a transição energética justa. Ou seja,
Como é que eu promovo o avançar das tecnologias, considerando a redução das emissões, mas em fazendo a inclusão dos povos locais e garantindo que essas pessoas também tenham acesso ao desenvolvimento minimamente adequado. Então, tem muitas pessoas que ainda vivem em regiões remotas e até não tão remotas dentro do Brasil, que cozinham com lenha. E a lenha, ela solta uma série de poluentes que prejudica a saúde daquelas famílias. Então, a gente precisa olhar num espectro de que eu preciso avançar com a redução dos gases de efeito estufa, mas eu preciso também melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E a melhora da qualidade de vida passa muito pela absorção dos poluentes. Então, a gente pode discorrer aqui de diversas iniciativas que vêm acontecendo. O Estado de São Paulo teve uma iniciativa muito interessante, que foi reduzir o IPVA para carros elétricos, carros híbridos flex, que levam em consideração o uso do etanol. Então, um carro elétrico que tem combustão também, essa combustão podendo vir do etanol, que é um combustível muito mais sustentável do que a gasolina. E fizemos a redução também dos caminhões movidos a gás natural e biometano. E por que é tão importante ressaltar a questão do gás natural? Porque o gás natural, ele é a molécula de transição. É a molécula que promove, quando comparado ao diesel, uma redução de até 20% de emissão de gases de efeito estufa, mas reduz em 80% a emissão de poluentes, que são os particulados, NOx, SOx, que é aquilo que impacta diretamente na vida da população local. Muitas pessoas têm uma cidadezinha perto daqui de São Paulo que chama Santa Gertrudes. É a pior qualidade do ar do nosso estado. E por quê? Porque ela tem um movimento, um fluxo de caminhões brutal, são mais de 2.000 viagens diárias, das minas até as fábricas, que é o centro polo ceramista do estado. E tem emissão das partículas da própria mineração, mas tem dos caminhões também. No momento em que você faz a substituição do combustível desses caminhões para um combustível que polui menos, que emite menos particulados, melhora a qualidade de vida daquela população. Então, fazendo esse pequeno adendo aqui, acho que a grande vantagem, a grande oportunidade que o Brasil tem em receber este evento é poder pautar também o evento da maneira que a transição energética no Brasil, primeiro, nós já fizemos a nossa lição de casa, que a gente tem a matriz elétrica mais renovável do mundo. Começa daí. Então, dentro daquilo que havia de possibilidade de substituição da nossa energia elétrica, nós fizemos o nosso trabalho de casa. O etanol um trabalho de casa que foi muito bem feito. Muito bem Uma feito. política da década de 80 que promoveu uma inclusão de um combustível de fonte vegetal. Quando a gente fala de transição energética, de descarbonização, eu gosto do tema que é desfossilização. Desfossilização, exatamente. Como é que eu substituo os agentes fósseis por agentes renováveis? E quando a gente fala, voltando no gás natural, nada mais é do que um gás natural de fonte renovável. É o CH4, é metano e metano. Ele é intercambiável perfeitamente, é drop-in. Então, eu substituo. Mas eu preciso da abertura dessa porteira através do fóssil. Eu preciso fazer um uso do fóssil para garantir que eu tenha uma realidade futura, próxima, menos dependente do fóssil. Então, a oportunidade da COP é poder demonstrar que, de fato, o Brasil vem fazendo e já faz há muito tempo e quais são os caminhos em que a gente enxerga que são vantajosos para a gente. Nessa questão do IPVA, muito me questionaram, por que você não colocou o elétrico puro? Porque o elétrico puro, para dentro da região do estado de São Paulo, não é a melhor, não é o melhor caminho, não é a melhor opção. Porque nós temos o etanol, nós concentramos a maior quantidade de usinas sucroenergéticas está dentro do nosso estado. E é exatamente o caminho para que a gente produza
o biometano, que pode vir a substituir o gás natural, que pode substituir o diesel, e também o SAF, e também o hidrogênio de baixo carbono. Inclusive, tem uma iniciativa na USP que faz a reforma do etanol produzindo o hidrogênio de baixo carbono. Estamos caminhando e temos tecnologias e rotas tecnológicas que o mundo precisa conhecer. Acho que a grande oportunidade é essa, né? Mostrar mais uma vez, né, o valor que a gente tem, né, e todo esse protagonismo e dever de casa, como você mesmo comentou. O Benson, e do seu ponto de vista, né, uma pessoa que está na Amazônia, que, né, que nasceu lá, o que você acredita que é realmente o impacto de um evento global como do porte da COP30 vai mexer com a região? Qual é o seu ponto de vista? Eu acho que a gente já tem uma lição aprendida, que foi a Copa do Mundo, né? E no Brasil, a gente fez do nosso jeito. Eu acho que a COP da Amazônia vai ser do nosso jeito. É a COP que vai ser feita pelos brasileiros, é a COP que está chegando numa realidade bem diferente de outros centros, né? Tem uma discussão muito grande sobre hospedagens, sobre mobilidade, e igual como a Copa do Mundo, tem obras que não terminaram para a Copa do Mundo, né? Então, eu acredito que a COP30 ela vai ser feita do jeito que os brasileiros sabem fazer, e o mundo tem que respeitar isso. As nossas limitações, as nossas dificuldades, porque eu sei que a COP vai ser feita da melhor forma possível. E os paraenses que vão receber a COP estão de braços abertos, como todo bom brasileiro, né, para receber. Mas preparem-se, quem vai para a COP vai ser uma aventura. Isso é um fato, não adianta a gente colocar aqui uma cortina de fumaça, e vai ser uma aventura. Mas vá com o espírito aberto. Eu acho que a urgência climática é muito maior que tudo isso. Eu acho que a brasilidade, o povo nortista é super acolhedor, a gastronomia da Amazônia e do Pará é riquíssima. Enfim, vão ter com certeza muitas boas histórias que vão superar qualquer dificuldade que a COP venha a ter. Então vamos nos preparar, porque vai ser uma grande virada. Eu até acredito que vai ser a COP das COPs mesmo, vai ser uma COP diferente. E não quer dizer que não vão ter essas dificuldades, mas bem preparado, porque o Brasil vai receber muito bem. Sim, eu acho muito importante, realmente, é uma oportunidade, como vocês dois mencionaram, né, da gente mostrar, e eu também acredito que vai trazer muita questão diferente para a região e muitas portas abertas de conexões, né, entre o ecossistema local e o ecossistema global. Agora, falando um pouco de desafios, né, do ponto de vista, né, que a gente tem políticas acontecendo, o Brasil é referência na questão de transição energética, de energia limpa, mas, Marília, eu queria ouvir um pouco, assim, agora vamos tentar pensar aqui nos desafios, né? Quais são os desafios hoje, dentro dessa pauta, que você acha que o Brasil, ou se você quiser fechar mais dentro do estado de São Paulo, que a gente enfrenta realmente? É promover a substituição dos processos produtivos que ainda não têm tanta solução. O Brasil ele reúne uma característica singular que, primeiro, ele tem dimensões continentais, é um país extremamente extenso. Por uma decisão histórica, a nossa logística, o nosso escoamento, ela é extremamente dependente do modal rodoviário. E não se vislumbra tanto um caminho de substituição do rodoviário por vamos supor, um ferroviário. Precisamos avançar demais no hidroviário, porque temos condições de avançar, mas não ficaremos independentes do rodoviário. E o rodoviário é onde está um desafio para o mundo, na verdade. Então, estava falando do biometano, do gás natural, do diesel. Praticamente toda a nossa frota roda a diesel, e como temos essas distâncias muito longas, não é com elétrico que você consegue substituir, pelo menos não hoje. Porque é por conta da autonomia de deslocamento desses veículos e da potência de deslocar cargas pesadas. Então, saiu uma nota técnica há 1 mês e meio, 2 meses atrás, da nossa empresa de planejamento energético, a EPE, que é uma entidade vinculada ao governo federal, que faz um apontamento de quais são os desafios, como é que a gente vai encarar a transição energética, o que a gente precisa olhar com mais cautela. E
Dentro do que é a característica, por exemplo, do Brasil, o setor que mais polui em âmbito nacional é o uso de solo, desmatamento e agricultura. Mas, quando você considera o subsetor que mais polui, é o setor de transporte e logística. Porque para eu fazer todo esse deslocamento, o escoamento dos nossos produtos, seja para exportação, para importação ou para distribuição interna, eu faço tudo com esses caminhões. Que, segundo dados oficiais, a idade média da nossa frota é em torno de 14 anos. Então, quando a gente fala da transição energética para o caminhão, para a substituição dos veículos, eu não posso comparar o Euro 6, que é a tecnologia mais moderna do caminhão a diesel que existe hoje, com as outras opções. Eu tenho que fazer uma comparação daquilo que é de fato a realidade. O Brasil roda com caminhões de, em média, 14 anos de vida. Então, a gente está falando de Euro 0, Euro 1, Euro 2. A emissão desses caminhões, quando comparado a um caminhão a gás natural, é brutal a diferença. Então, o quanto de emissões que eu evito quando eu passo a usar um caminhão movido a gás natural. E é o gás natural liquefeito nesse caso, porque o gás natural comprimido, ele também tem aí uma capacidade de deslocamento inferior que consegue ser complementada pelo gás natural. Então, assim, não existe uma única rota tecnológica, são diversas as rotas. E o maior desafio que eu enxergo dentro, né, do que é nossa realidade é como é que eu ajusto as políticas públicas de tal maneira em que eu colabore e contribui para que o empresário, para que o agente privado faça a decisão no rumo que a gente deseja. Sim. Porque no final do dia é para isso que serve a política pública. Sim. É para dizer, olha, eu tenho hoje uma realidade que eu quero melhorar, eu quero caminhar para este outro horizonte, mas para que eu caminhe para esse horizonte, eu preciso ter os apoios corretos. Sim. E pensar em como é que eu promovo essa substituição. Como é que eu promovo uma substituição de frota? Como é que eu faço uma renovação de frota? Porque eu tenho esse problema dos 14 anos. Sim. Então, como é que eu promovo isso? Como é que eu encaro esse problema, esse desafio? Nós temos um Banco de Desenvolvimento Econômico no país que tem como função garantir que a gente implemente as novas rotas tecnológicas, os novos caminhos e os novos rumos para o nosso país. Então, o desafio é olhar, fazer um mapeamento do que temos de regramento e de política pública e ajustar para aquilo que desejamos que seja a nossa realidade de futuro. Eu queria complementar essa resposta da Marília, que assim, dentre os desafios, a gente tem que modernizar também a nossa infraestrutura elétrica. Sim. Nós temos que saber trabalhar hoje com novas tecnologias, como, por exemplo, o próprio armazenamento de energia, que ajuda a dar estabilidade para o sistema. Tem a questão regulatória que ela mencionou, as políticas, mas, principalmente, a gente tem que preparar o país para investimentos. E o investidor tem que estar seguro. O Brasil já vai nessa direção, com leilões, né, com algumas políticas. E tem o mercado, que a gente nunca pode deixar de olhar para o mercado. Hoje, com o avanço da inteligência artificial, o consumo de energia nos data centers aumentou assim exponencialmente. Então, o Brasil, por outro lado, é um país referência em energia renovável. Então, já pensou juntar essa oportunidade? Então, eu acho que o desafio também para o nosso país é ter esse plano concreto, saber descentralizar, saber democratizar, saber digitalizar, né? Toda aquela parte dos Ds da transição energética, mas é muito importante preparar o ambiente para investimento. Porque senão a gente trava o país se a gente não tiver uma boa linha de transmissão. E do outro lado tem o consumidor, que está olhando o que está acontecendo no mercado e ele vai poder escolher em breve, eu espero que em breve ele vai poder escolher qual a fonte de energia que ele vai ter na casa dele, que, como já acontece em outros lugares. Então, eu queria complementar isso como... Liberalizar a tomada de decisão Exatamente. Do indivíduo, do cidadão. Não, isso realmente é bem interessante. E eu queria incluir também, né, nesse ponto, porque eu acho que esse ponto é bastante interessante, né? Existem, na verdade, iniciativas regulatórias e tudo que estão promovendo a inovação. Né? Então, assim, você tem a própria ANEEL com uma portaria que ela abre portas para investimento em startups, em projetos inovadores. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito de qual o papel da inovação
dentro dessa pauta, né, de transição energética, né, de energia renovável, de sustentabilidade, e como que o Brasil está tratando isso, né? O que a gente está trazendo em termos de inovação, quais são, eventualmente, as políticas, né? Eu mencionei uma agora, né? E o que a gente está vendo de novo que está sendo feito, né? Em termos de inovação mesmo. Até para a gente poder falar, né, essa oportunidade, às vezes, de outras empresas inovadoras de virem também para o Brasil e compartilharem essa inovação conosco. Sem a inovação, a gente não vai atingir nenhum desses objetivos. Tudo que a gente conversa hoje em dia passa por novas rotas tecnológicas, passa pela inovação, pelo fomento à inovação. E eu acho que o governo do Brasil vem fazendo diversas ações bastante propositivas nesse sentido. Nesse aspecto que eu comentei agora há pouco, da hélice tríplice, a gente tem alguns editais abertos para apoio financeiro de fomento a projetos de inovação, seja pela FINEP, que é um dos braços de apoio à inovação. Tem no estado de São Paulo a FAPESP, que é um outro braço de apoio à inovação. O próprio BNDES. O próprio BNDES também. A gente tem diversos parques tecnológicos que estão na vanguarda da... O IPT é um deles. O IPT é um instituto incrível, que tem um know-how maravilhoso, mas a gente tem o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é referência junto com a Embraer, né? Exatamente. Tem o de Campinas. Então, assim, tem uma série de... E aí o Rubens vai comentar dos lá do Norte e Nordeste. Eu quero ouvir um pouco do CBA, de toda essa parte também de bioeconomia. Eu acho que assim, a questão da inovação, ela não é de uma pessoa, não é de uma área, ela tem que ser estratégica, né? Assim como a transição energética, cada vez mais estratégica dentro das organizações. A inovação, eu vejo assim, o Brasil ele avançou, os empreendedores amadureceram, e se a gente colocasse dentro de um funil, eu colocaria assim, quantos desses negócios incentivados por inovação se tornaram novas indústrias? Quantos empregos foram gerados? E eu não estou olhando somente empregos de TI, empregos de software, porque a gente tem que pensar nas outras economias, né? E eu acho que o Brasil deu um avanço na questão de disponibilizar recursos. E, por outro lado, a gente precisa avançar também na construção de projetos, porque o dinheiro não sai porque eu tive uma ideia. O dinheiro ele sai porque eu tenho um bom projeto, porque ele faz sentido. A gente está falando de impacto. De impacto. E na Amazônia, hoje, os atores, né? Hoje o CBA é um ator que demorou muito tempo para efetivamente ter um papel de protagonista. Hoje o governo federal deu esse protagonismo ao CBA. Os institutos de pesquisa na Amazônia, né, como o Instituto Inspire Amazônia, que utilizam do CAPDA, aí, que tem certificações, validações para receber recursos de lei de informática. Tem as startups, né, os polos ali, os digitais na região que estão cada vez mais crescendo. Hoje, por exemplo, o Pará é uma referência na bioeconomia e o Amazonas está vindo aí na cola, mas assim como também o Amapá está se destacando. Tá se destacando. Então, ou seja, a gente começa a ver uma necessidade das cidades começarem a pensar nessas novas matrizes econômicas. Então, no quesito inovação, também tem a maturidade, né, do processo, tem as deep techs aí, as TRLs, né, ou seja, que é um desafio para os empreendedores buscarem a pesquisa que está ali escrita e transformar ela num produto, colocar ela no mercado. É um processo. A gente não pode dizer que está bom, porque eu acho que o ser alta performance em tudo, né, como atleta e até em inovação, nunca estar satisfeito com o que a gente tem hoje, porque a gente pode mais. E o Brasil, com as cabeças que estão aí, com os notáveis que estão aí, a gente sempre espera que efetivamente isso avance, isso continue subindo essa barra. E a Amazônia, ela tem soluções para os problemas mundiais. Como eu falei, medicamento, né, alimentos, energia, insumos industriais, como bioplástico, por exemplo. Tem combinações, né, de energia para cada vez mais você ter um custo produtivo menor. E até citar aqui como exemplo, que é uma inovação, eu entendo como uma inovação, a Suframa, em março, ela lançou uma portaria incentivando voluntariamente as empresas a aderirem a uma política ESG. Se a gente parar para pensar, o polo industrial que existe hoje na Amazônia, o polo industrial de Manaus, ele já é um polo industrial verde. Você não vê uma fumaça saindo de uma indústria.
o modelo econômico ele é sustentável, ele dá retribuição para o Estado, ele gera emprego, ele preserva a floresta. Então eu tenho um modelo de negócio sustentável, eu não estou desmatando a floresta para poder sobreviver dela. Né? Então, ou seja, tem uma série de outros aspectos econômicos que mostram um caso de bem-sucedido de implantação de um modelo industrial. E ao incentivar as empresas a um plano ESG, a gente vê num reflexo de um dado que a gente fez um levantamento na FITEA, na Feira da Indústria e Transição Energética da Amazônia, que 83% das empresas do Polo Industrial de Manaus, que foram da pesquisa, já têm um compromisso de redução de emissão de carbono. Fora os investimentos já programados, mais de 60% já programados em energia renovável. Fora todo o processo de reciclagem. Então, é uma decisão estratégica. Tudo começa com estratégia. Sim. Né? E eu acho que a Amazônia está subindo a barra, né? Os atores, Suframa, BASA, a FINEP, o BNDES, o Fundo Amazônia, o Governo Federal, ou seja, a gente acho que o CBA, como para ser uma referência para os ICTs, né, para os centros de pesquisa, sim. a mão de obra local. O Embrapi também, né? Embrapi, enfim. Um ator importante. Todos ali estão voltados a realmente encontrar acelerar, não vou dizer encontrar, já o caminho já está encontrado, é acelerar esse caminho, porque é daí que a gente vai conseguir efetivamente gerar bionegócios, vai conseguir efetivamente industrializar e fazer com que a renda maior fique com os povos Exato. da Amazônia. Exato. E eu acho que esse é o desafio, a partir de agora. Você vê como a política pública é importante, né? Muito. Tem o direcionamento do qual é o desejo de futuro. E a partir do momento que eu coloco isso muito claro, todos os atores passam a trabalhar em prol desse objetivo. Por isso que eu acho que a COP30, nesse sentido, é tão importante para cá. Vai ser colocado na COP30 muitos exemplos da Amazônia. Muitos exemplos. E eu acho que tudo começa com visão, né? Ou seja, se você coloca uma visão de estado, de cidade, do que for, a visão ela cria significado. A COP ela está criando um significado para as instituições. E a partir do momento que a COP cria um significado, as pessoas se movem. As pessoas querem mais, elas vão buscar mais. E isso, por isso que eu digo que vai ser um divisor de águas com a COP, porque essa visão ela já está colocada. E agora depende dos nossos atores locais, das instituições, fazer com que isso cada vez mais faça sentido e efetivamente as pessoas possam avançar ainda mais. E a gente se organizar para demonstrar tudo que também já foi feito, né? Sim. Não perder esse passado, né? De alguma forma, realmente... isso conseguir demonstrar para o mundo o que a gente vem fazendo, o que a gente vem fazendo na nossa lição de casa. Não digo que está perfeito, não digo que é o suficiente, mas é importante pontuar tudo que já foi feito e tudo que está ainda sendo feito e planejado. Exato. Também, né? É interessante, né? Porque eu queria agora encerrar, né, esse nosso primeiro episódio, que eu acho que foi bastante rico, mas a gente começou a falar de futuro, né, de visão. Isso é uma coisa tão importante, né? Então eu queria que vocês falassem brevemente, assim, daqui a 5 anos, se você estiver lendo uma matéria de jornal, que tipo de highlight você gostaria de ver, assim, com o Brasil como protagonista, que te daria orgulho? Honestamente, que a gente de fato conseguiu fazer chegar a todo cidadão brasileiro a energia elétrica. Nossa, realmente isso é emocionante. Seria realmente uma coisa impressionante. Eu acho que esse é a chave principal para mudar a qualidade de vida do cidadão. A energia elétrica e, por óbvio, o saneamento, que ainda já avançamos, graças a Deus avançamos muito nos últimos anos, mas ainda tem um pedaço para ser entregue. Mas a energia elétrica, eu acho que é literalmente trazer luz. Exato. Com certeza. E você, Rubens? Eu pauto um futuro que seja mais... com menos fricção para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, se existem políticas públicas que elas nos ajudem, que elas realmente façam parte do crescimento de nós que dependemos dela. E não apenas que nós não dependamos dela. Não existe uma dependência da política, mas sim que ela suporte a prosperidade que cada região, cada estado, cada cidade, cada empresário quer ter. E essa é a minha visão. Hoje, a política pública ela ainda não chegou nesse ponto. Sim. E na hora que chegar nesse ponto, a gente, com certeza, com toda a riqueza que o Brasil tem, com tudo que a gente falou aqui, mas a minha visão é isso, eu pensar que existe um pacto realmente de crescimento e de prosperidade.
Eu acho que a gente está no caminho disso e a minha visão é essa, que a gente possa ter melhor qualidade de vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Chegamos ao fim do nosso Roda de Café, uma temática bastante rica, bastante densa. Eu acho que é pouco tempo para a gente explorar, mas eu acho que são duas visões bastante complementares, né? Uma, a Marília, com toda a visão de política pública que ela traz e de um estado que é São Paulo, e a cidade também, que é a mais importante da América Latina, e o Rubensson, com toda a visão da Amazônia, que é protagonista dessa pauta toda no mundo, né? E trazendo realmente um olhar de quem vive lá, de quem empreende lá, né? De quem aposta realmente naquela região. Então, esse é o primeiro episódio, Roda de Café. Ficamos por aqui, agradeço aos dois. Eu sou Cris Velasco, Senior Program Manager da Startio Group. É um prazer tê-los como audiência aqui hoje. Obrigada.